Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Conhecimento Sagrado. Mais uma oportunidade aqui da gente estudar, da gente ouvir o Marco trazendo tanta coisa boa para a gente. Marco, bem-vindo mais uma vez. Namastê, muito obrigado. Vamos iniciar, então, compartilhando aqui a minha tela. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Bom, então vamos lá. Nós vamos começar hoje a aula 4, que o nosso querido Mestre Jesus esteja conosco e que os nossos mentores espirituais possam nos orientar nessa tarefa a que nos propomos fazer com muito amor. Então, a aula 4, na realidade, é muito importante que nós possamos dar uma continuidade nos neurônios, ou seja, vou fazer uma recapitulação da aula passada para que a gente dê sequência à história de Israel, à história, né, do povo hebreu. Então, a gente começou na aula passada falando, né, de uma curiosidade do número 7, né, que o 7 ele é sagrado em muitos credos, e não é diferente tanto na Bíblia judaica, né, a Bíblia de Jerusalém, quanto na Bíblia cristã. Então, o número 7 ele tem esse estigma de trazer coisas sagradas. A gente viu que, para entender o Antigo Testamento, a gente vai falar dos livros da lei, que é a Torá, dos livros dos profetas, maiores e menores, né, e os antigos, os anteriores, e os outros escritos, que tem a parte, né, livros de sabedoria, os 5 rolos e os livros da revelação. O total são 36 livros por título, tá certo? Aqui tem uma tabela que mostra exatamente essa divisão, né? E aí você lembra por que os judeus chamam o Antigo Testamento, que é o livro da lei, como Tanakh, tá? Porque é o T de Torá, o N de Nevin e o Ketuvim, né? O K do Ketuvim. Então, quando você junta TNK, dá Tanakh, tá certo? Então, nós conseguimos entender que essa divisão foi feita depois de muitos e muitas décadas e séculos. Não foi da noite para o dia. Isso foi sendo aperfeiçoado, né, à medida que os próprios hebreus, os próprios judeus, começavam a entender melhor e trazer o contexto do ensinamento para os livros, tá certo? Então, está aqui o que eu expliquei. Vocês vão reparar que, como é muito conteúdo, eu botei uma estrelinha ao lado das coisas principais que eu tenho que falar. Tá? Então, aqui, como eu já falei para vocês, né, o TNK, que leva ao conceito do Tanakh. Então, é comum você, às vezes, ouvir do povo judeu, né, dizendo que o Tanakh é que traz as leis, são 613 mandamentos que foram escritos por Moisés, né? Poucos pesquisadores questionam a autoria de Moisés. Então, ele é que deve ter escrito realmente esses 5 livros que formam a Torá. Tá? A gente vai verificar que aqui, né, houve a explicação dos livros, né, dos 5 livros de Moisés, os livros dos profetas e os escritos. E é muito importante a gente começar a entender a relação entre o Antigo Testamento e o Novo. Então, um exemplo que a gente citou aqui, do livro de Revelação do Antigo Testamento, ele é muito próximo ao livro de Apocalipse, principalmente o livro de Daniel, tá certo? Então, a gente começa a ver que existe uma correlação. E, dentro do Espiritismo, pouca importância se dá ao estudo do Antigo Testamento, que eu acho um erro, acho um equívoco,
porque quando você entende o caldo cultural que o Novo Testamento traz, né, com o nascimento de Jesus, e o que Jesus passou, né, aquela discriminação toda, não achar que ele era o Messias, a origem do entendimento disso está no Antigo Testamento, tá certo? Então, eu acho muito importante a gente poder fazer essa coerência de juntar o Antigo e o Novo Testamento. Uma coisa que também é bastante importante a gente falar é que o Novo Testamento, né, isso é dito por vários pesquisadores, vários teólogos, dizem que a melhor maneira de compreender o Novo Testamento é entender a fundação do Antigo Testamento, tá certo? Então, a gente consegue verificar essa coerência entre os dois. Aqui, nós trouxemos as 22 letras hebraicas, e vocês vão reparar que cada letra tem uma expressão numérica. E a melhor maneira de entender isso, seria um outro curso, é verificar exatamente esse anexo que eu passei para vocês, né, de Guimátria. Guimátria é exatamente essa numerologia da Cabala que explica as aplicações dos números dos códigos da Torá. Então, os dois melhores livros que eu recomendo é o DNA dos Números da Bíblia e esse que é mais simplesinho, mas também é bom, do Abraão de Almeida, O Significado dos Números da Bíblia. Então, essas foram as duas dicas que a gente passou quando falou dessas letras hebraicas e o porquê que elas são correlacionadas a números. A gente, a partir daí, falou dos livros apócrifos. O que são os apócrifos? São livros que não foram canonizados, livros que não foram considerados sagrados. Da mesma forma que o Novo Testamento tem livros apócrifos, o Antigo Testamento também tem. E tem alguns livros bastante interessantes, por exemplo, Apocalipse de Elias, as Odes de Salomão. São livros que você não encontra, você tem que procurar apócrifos do Antigo Testamento. Né? Eu tenho uma coleção completa dos apócrifos aqui, então eles são bastante ricos para você entender determinados temas que não passaram a ser considerados como os canônicos dentro do Antigo Testamento. Então, ficou a dica aí de quais são os apócrifos do Antigo Testamento. Nós também falamos dos manuscritos do Mar Morto, né, que foram descobertos ali entre 47 e 56 por escavações, né, feitas por arqueólogos. Eles encontraram 930 documentos na província de Curmã. Curmã, é engraçado, é onde moravam os essênios, tá certo? Então, também são muito importantes os manuscritos do Mar Morto. Nós citamos aí, hoje, né, o Museu de Israel publicou na internet parte desse material. Tá? Isso foi um grande acervo para os pesquisadores. Vimos a síntese da história de Israel, principalmente, né, a formação das 12 tribos. Né? Lembrando, Abraão, o grande patriarca, né, se casa com Sara, e depois de muito tentar, não tendo filho, eles tiveram um filho chamado Isaque. Só que antes de Isaque, teve um filho anterior, que foi o Ismael, que Abraão teve com autorização, inclusive, de Sara, para ele ter um filho, ter um herdeiro, né, junto com Agar, que era uma empregada egípcia. E nasce nasce Ismael. Por que eu estou citando isso? Porque Ismael se torna muito importante na história da humanidade. Ismael vai fundar a nação árabe, da mesma forma que Isaac funda a nação judaica. Esse mesmo Ismael que funda a nação árabe é o mesmo Ismael que é patrono, tá, espiritual da Terra do Cruzeiro, ou seja, do Brasil. A partir do momento que Isaac, né, que é o patriarca, né, os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Isaac se casa com Rebeca, eles têm um filho chamado Jacó. Jacó, posteriormente, é que vai dar origem às 12 tribos. Por quê? Porque, através das suas 4 mulheres,
Ele tem 12 filhos, aliás, tem 13, Diná, só que, na época, existia muita, vamos dizer, discriminação em relação à mulher, né? Então, Diná, né, é filha de Lia, tá? Mas ela não foi uma das fundadoras das 12 tribos. Então, as 12 tribos são formadas a partir, né, do filho de Isaac, que é Jacó, que posteriormente troca o seu nome para Israel. Por isso que fala, a nação de Israel, né, é formada por 12 tribos. Por quê? Porque Israel e Jacó são a mesma pessoa. Jacó troca o seu nome. Então, a gente viu, né, essa passagem, né, de Ismael, que se torna o patrono do Brasil, e eu cito o livro Crônicas de Além-Túmulo, onde tem uma passagem belíssima, quando Humberto de Campos, né, pergunta a Pedro o apóstolo, qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? Aí o apóstolo Pedro responde, eu venho visitar a obra do Evangelho, aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. Essa fraternidade cristã, né, cristã do Cristo, Cristo é aquele que é jungido a Deus, ela é a fraternidade chamada Fraternidade Branca, que a gente vai estudar no ano que vem, tá certo? Então, esse livro, Crônicas de Além-Túmulo, traz essa confirmação que Ismael é o mesmo Ismael, né, que foi filho de Abraão com Agar. Depois vimos a cronologia da história de Israel, né, principalmente com a divisão dos reinos, o reino de Israel ao norte, o reino de Judá ao sul. Citamos, né, um livro muito, muito, muito importante para entender o porquê da forma de pensar e de proceder dos judeus. Então, o livro A Caminho da Luz mostra que os judeus eram capelinos, e entre os capelinos, principalmente das 4 primeiras levas, eles eram os mais arraigados aos seus dogmas religiosos. Eles eram extremamente religiosos, porém, acreditavam que tudo que eles conheciam era absoluto, ou seja, não havia contraponto em relação ao conhecimento deles. E eles eram um povo muito, mas muito rebelde, tá? E com um ego, né, do tamanho de um trem, com egoísmo e orgulho aflorados à flor da pele. E isso é comum quando você vê exatamente, né, as passagens do Antigo Testamento, onde o povo é extremamente rebelde e difícil de entender, né, a proposta de Moisés, que é a proposta do Deus único, né? Então, quando a gente consegue entender essa população inteira, né, esse povo inteiro que era capelino e que era considerado, né, os não só fortes, né, sobre o conceito de crença, mas principalmente muito ego. Então, isso traz um transtorno muito grande para a formação do povo de Israel. Então, aqui, a gente, nesse mesmo livro, tem uma característica de Moisés como missionário e uma explicação rápida sobre o judaísmo e o cristianismo. Vale a gente já, desde agora, falar que, quando Moisés diz que recebe de Deus a mensagem, e os próprios profetas no Antigo Testamento, né, eles, inclusive, não falam, né, o nome de Deus, porque, para a cultura judaica, né, principalmente esse conceito teológico do judaísmo, falar o nome de Deus é impróprio. Então, eles se referem sempre como Senhor, tá certo? Em vez de falar, por exemplo, vou aportuguesar Yahvé, que seria, né, o nome da tradução, né, transliterata do hebraico para o português, eles não falam Yahvé, eles falam Senhor, porque para eles é uma blasfêmia
falar o nome do Senhor, até porque o nome original em hebraico, né, o tetragrama, né, são 4 vogais que formam exatamente o nome de Deus. Então, o livro A Caminho da Luz mostra esse contexto. Também é interessante a gente citar outro livro, Os Exilados de Capela, né, que narra exatamente a vinda desses 4 povos que eu falei para vocês, né, e mostra que eles vieram para cá porque eram muito inteligentes, né, a grande maioria deles, porém com uma moralidade ainda duvidosa. Então, foram exilados porque não tinham condições vibratórias de continuar na constelação de Sírios. Tá certo? Então, a partir do momento que eles vieram, eles fundam o que a gente chamou aqui de raça adâmica. É óbvio que na Gênese, né, principalmente no primeiro capítulo né, do Antigo Testamento, eles apropriam isso como um homem. Né? E, na realidade, quando você faz a tradução, vamos dizer assim, bem antiga do sânscrito, o conceito de Adão é Adi Aham, ou seja, Adi é o primeiro, Aham é ego, é o primeiro ego. Então, na Terra, no planeta Terra, os exilados de Capela formam exatamente os primeiros egos. Então, o livro Exilados de Capela traz esse contexto que se torna bastante rico para que a gente possa entender o motivo, né, ou o que trazia esse embrutecimento dos israelitas. E aí a gente tem os 36 livros, né, por título, né, eu até sublinho aqui, poderia também, muitos falam em 39, mas eu prefiro apropriar por títulos. Então a gente viu alguns e hoje a gente vai ver até Malaquias. Antes de eu continuar, eu vou colocar para vocês agora um resumo de 13 minutos de um vídeo. Tá? É um videozinho bem simplesinho, mas que faz uma espécie de reforço. E, como educador, por eu ter formação em educação, eu sempre acredito que é bom você escutar uma outra forma, às vezes, de explicar a mesma coisa. E esse resumo, né, da história do Antigo Testamento está aqui, ó, no YouTube. Tá? Eu vou passar esse slide depois para a Simone disponibilizar para vocês, para quem quiser. Tá? E, na realidade, ele vai trazer para nós um panorama rápido de algumas coisas que eu já falei e de coisas que eu vou falar. Por que eu estou colocando isso? Para que possa haver uma melhor assimilação. Então, vocês vão escutar outra pessoa falando de uma forma bastante pedagógica e vão poder entender melhor esse contexto. Então, vamos lá, vamos colocar o vídeo para que vocês possam poder apreciar. 13 minutinhos. Ei, que legal você aparecer por aqui. Nós já fizemos um resumo de cada um dos livros do Antigo Testamento. E agora, nós vamos fazer um resumo de toda a história deste tempo, que abrange um período de cerca de 4.000 anos. E nós falaremos em que momento cada um dos 39 livros foram escritos. As imagens que forem aparecendo aqui são dos nossos resumos. E quero sugerir você, depois que ver esse resumo geral, escutar também um resumo sobre cada um desses outros livros que nós tivemos a oportunidade de fazer. Vamos lá, então? 4.000 anos de história em apenas alguns minutos. Nós tomamos conhecimento do começo a partir do livro de Gênesis, que narra o princípio de todas as coisas, a criação do mundo e a criação de Adão, o que deve ter ocorrido, segundo uma cronologia bíblica, há cerca de 6.000 anos. Um outro personagem conhecido ali no começo é o homem chamado Noé, que ao construir uma arca e colocar ali a sua família e os seus animais, sobrevivem a um dilúvio que devastou toda a face da terra. Neste princípio, nós conhecemos também a era dos patriarcas, e um deles era Jó, um homem que ficou conhecido por ter perdido todas as suas riquezas, família e saúde,
e apesar disso ter se mantido fiel a Deus e paciente diante de tanto sofrimento. Outros patriarcas, como Abraão, Isaque, Jacó e José, são também nos apresentados neste primeiro livro da Bíblia. José vai parar no Egito e lá ele assume uma posição de liderança no governo, e existe uma grande fome na face da terra, de modo que os israelitas vão para o Egito. Eles se mudam para lá, fazem ali morada, e passados alguns anos eles se tornam escravos no Egito. Depois de 430 anos como escravos, o povo já cansado de tanto sofrimento, e após clamar ao Senhor por um livramento, Deus levanta Moisés, o libertador de Israel. E essa história nós encontramos no livro de Êxodo. Moisés vem, liberta o povo e os conduz pelo deserto rumo à terra prometida. O livro de Êxodo vai até a chegada do povo de Israel ao Monte Sinai, onde Moisés sobe e, após passar tempos ali com Deus, ele recebe instruções quanto às leis e quanto à maneira de viver dos judeus. Uma das instruções que Moisés recebe, ele escreve no livro de Levítico, que contém, então, os preceitos de Deus para aquela nação. Depois desse tempo ali no Sinai, o povo caminha pelo deserto durante 38 anos. E no livro de Números, nós encontramos a descrição de toda essa peregrinação e os desafios ali enfrentados. Quando a caminhada já está chegando ao fim, Moisés é informado por Deus de que ele não entrará na terra prometida. Moisés então decide repetir toda a lei ao povo, pois naquela altura já era uma nova geração, e escreve o livro de Deuteronômio, ensinando então aquele novo povo aquilo que eles deviam fazer e obedecer em relação a Deus. Antes de Moisés morrer, ele preparou um substituto, Josué, que foi quem conduziu o povo na conquista de Canaã para dominar a terra que havia sido prometida por Deus a Abraão já há tantos anos. Um grande companheiro de Josué se chamava Calebe, e o genro de Calebe foi Otoniel, que foi o primeiro dos juízes de Israel. O período dos juízes, que é algo que compreende cerca de 400 anos, foi um período em que um ciclo se repete, em que o povo se afasta de Deus, sofre então uma opressão por uma nação inimiga, invoca ao Senhor por uma libertação, por um livramento, e Deus manda um juiz. A história de Ruth acontece nesse período dos juízes. O último dos juízes de Israel é Samuel. E nos livros de 1º e 2º Samuel, nós encontramos então a história deste grande homem de Deus e a transição que ocorreu em Israel no seu período, pois foi Samuel que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, passando então daquele período de juízes e começando a monarquia ali em Israel. Davi, que foi o 2º rei de Israel e o maior de todos os tempos, é o autor de quase metade dos salmos que nós encontramos na palavra de Deus, já que ele era um músico, era um poeta de muita qualidade e de muito dom divino. O filho de Davi, Salomão, também se torna rei. E Salomão recebeu uma sabedoria especial do nosso Deus, e com esta sabedoria ele escreveu várias coisas interessantes para o nosso aprendizado e reflexão, como os livros de Provérbios, com ensinamentos práticos para a nossa vida, Eclesiastes, com reflexões profundas sobre diversos assuntos, e o livro de Cantares, que mostra o seu amor por uma de suas muitas mulheres e a comparação que existe da nossa relação com o nosso Deus também. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão acaba sendo o pivô de uma discussão e de uma divisão que aconteceu em Israel. E no livro dos Reis, nós encontramos essa história, pois Israel é dividido em 2 partes, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte passa a ser conhecido como Israel,
e tem a sua capital em Samaria. Lá no Reino do Norte, 19 reis passaram. E é muito curioso e triste perceber que todos estes reis fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Deus nunca se cansa do seu povo e deseja constantemente abrir-lhes os olhos e oferecer-lhes oportunidades de arrependimento, e manda, então, neste período do Reino do Norte, alguns profetas, como o Elias e o Eliseu, que marcaram história e fizeram grandes coisas, e também o profeta Amós, que fala sobre o prumo de Deus, e o profeta Oséias, que mostra, por meio de sua própria vida, a infidelidade que aquela nação havia cometido diante do Senhor. Finalmente, o Reino do Norte é conquistado pela Assíria no ano 722 a.C. Eles foram misturados, então, com outros povos e não se tem mais uma notícia de o que aconteceu com a descendência daquelas pessoas que habitavam no Reino do Norte. Já o Reino do Sul, cuja capital era Judá, teve 20 reis, e alguns deles foram bons, fizeram aquilo que agradava ao Senhor. Mas também houve muitos reis maus que desviavam o povo dos caminhos de Deus, sendo necessário também que vários profetas fossem levantados pelo Senhor para trazer-lhes uma mensagem de advertência, como, por exemplo, o profeta Isaías e a sua grande mensagem sobre o Messias, o profeta Joel, que usou circunstâncias do dia a dia, como a invasão de gafanhotos, para ilustrar a sua mensagem, o profeta Miqueias, que mostra ao povo que era necessário lutar, já que o nosso descanso não seria aqui, os profetas Abacuque e Sofonias, que mostram a necessidade de se perseverar, de se ter fé em Deus, porque o grande e terrível dia do Senhor estava por vir. Mas, no entanto, o povo continua se desviando de Deus. E o cativeiro babilônico acaba acontecendo lá para o ano 586 a.C. A preocupação de Deus, na realidade, não era apenas com o seu povo, mas também com as outras nações ao redor. E Deus envia também profetas a estas nações, como os profetas Obadias, que direcionou a sua mensagem para Edom, e os profetas Jonas e Naum, que anunciaram a sua mensagem contra a Assíria. Quando Jerusalém foi finalmente conquistada, Deus sempre colocou um dos seus profetas aonde havia o seu povo. Para aqueles que foram levados para a corte babilônica por serem ricos, por serem inteligentes, fortes e bonitos, Deus levantou Daniel, que foi usado por Deus naquele contexto. Alguns outros que foram levados como cativos para a Babilônia, Deus levantou o profeta Ezequiel, que trouxe a sua mensagem àquele povo, prometendo um novo coração que Deus tinha para lhes dar também. E para aqueles que ficaram em Jerusalém, Deus levantou o profeta Jeremias, que acompanhou com muita tristeza todo o sofrimento e toda a destruição pelas quais aquele povo e aquela cidade sofreram, a ponto inclusive também de Jeremias escrever um livro chamado Lamentações. Passados 70 anos na Babilônia, esta nação é derrotada e conquistada pela Pérsia, que quando chega ao poder, concede aos judeus a oportunidade de retornarem para Jerusalém e reconstruírem aquela cidade. Mas naquele momento inicial de reconstrução, de desafio, muita dificuldade foi encontrada. E Deus levanta profetas como Ageu e Zacarias para desafiarem e encorajarem o povo na reconstrução do templo. Algum tempo depois, os muros ainda caídos, Deus traz homens para promoverem essa reforma e essa reestruturação política, econômica, social e espiritual em Jerusalém, e levanta homens como Esdras e Neemias, que atuam nessa reconstrução. Mas este povo não conhecia toda a instrução de Deus, era uma nova geração,
E é neste período que o livro de Crônicas é escrito, fazendo o povo lembrar de toda a sua história e fazendo-os entender que eles precisavam continuar escrevendo a história do povo, já que eles tinham sido escolhidos por Deus. O profeta Malaquias é também levantado por Deus nesse tempo para trazer mensagens de confronto, desafio e consolo para o povo. Enquanto tudo isso acontecia em Jerusalém, Esther, uma judia, é elevada à posição de rainha da Pérsia e cumpre também neste tempo um papel fundamental na preservação do povo escolhido de Deus. O Antigo Testamento nos mostra que Deus cumpriu o seu propósito de preparar um povo a fim de que o seu filho, Jesus, na plenitude dos tempos, viesse como homem e trouxesse salvação para toda a humanidade. E todos os princípios que nós encontramos no Antigo Testamento, as suas histórias, nos inspiram e nos mostram como agir, como lidar, como viver de uma maneira agradável, aceitável diante do nosso Senhor. Que nós possamos, então, valorizar o Antigo Testamento, aplicar de maneira contextualizada as suas histórias e extrair lições preciosas para a nossa vida por meio dela. Deus abençoe a sua vida. E que, se você gostou desse resumo de todo o Antigo Testamento, que você curta, que você comente, que você compartilhe, fale dele para outras pessoas. Então, conforme vocês puderam verificar, é uma história do povo hebreu complexa em relação à própria veracidade, porque quando você estuda, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, né, existem determinadas coisas que não são colocadas na Bíblia cristã. A Bíblia cristã manipulou muito. Tá? Um exemplo que a gente poderia colocar é que em todos os livros do Antigo Testamento aparecem profetas, como vocês viram no vídeo, e os profetas sempre clamavam pelo arrependimento. O que significa arrependimento? Eu nego, repetir, pendência ou tendência. Eu nego repetir a minha tendência. Ou seja, para que haja o arrependimento, tem que partir do coração e da consciência, ou seja, chakra cardíaco e o ajna, para que eu não repita mais o erro que eu cometi. E qual eram os grandes erros cometidos pelo povo judeu? Basicamente, eles eram infiéis a Deus, ou seja, eles acabavam consagrando Deus de outros povos, Deus assírios, Deus da Babilônia, e, na realidade, Deus sempre dava a oportunidade colocando novos profetas. Então, quando a gente começa a ver a história, né, por exemplo, como um todo, você vai ver que desde a Gênese, né, a Gênese, a gente sabe que são metáforas e linguagem figurada. Várias coisas que constam aqui, na realidade, não é ao pé da letra. Muita gente critica esse primeiro livro, né, de Moisés, porque tenta interpretar ao pé da letra. Então, por exemplo, quando coloca lá que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, cada dia é um período, inclusive milenar. Né? Eu já fui instrutor do livro da Gênese, né, de Kardec, que é o último livro, e eu explico isso nos mínimos detalhes. Então, é uma metáfora, é uma linguagem figurada. Então, você não pode ler o Antigo Testamento, principalmente a Gênese, com olhos de entender o que está escrito na íntegra. Existem coisas por trás. O conhecimento ali é velado, tá certo? Então, a gente teve a Gênese, né, como vocês viram, o Êxodo, que é, na realidade, a fuga do Egito
para, né, o Monte Sinai. O povo hebreu, só para lembrar, ficou escravo no Egito durante 430 anos. Tá certo? Então, a gente tem o Levítico, que traz as leis. Aqui não está escrito, mas são 613 mandamentos que o povo judeu deve seguir. E detalhe, na época de Jesus, o Levítico era extremamente considerado e colocado em prática. Marco, por que Levítico? Porque vem da tribo de Levi. Levi, quando Moisés desce do Monte Sinai, depois de ter recebido a mensagem de um grande espírito, lembrando, Deus não fala direto aos homens. Em nenhuma passagem onde você lê, Deus falou comigo, o Senhor me disse, na realidade, Deus não consegue falar com o ser humano devido ao padrão vibratório dele ser extremamente alto, e nós temos um padrão vibratório, né, devido à nossa moralidade muito comprometida, muito baixo. Então, é impossível. Então, ele fala através de seus mensageiros, né? Muitos chamam de anjo, de arcanjo, né? Na doutrina espírita, nós chamamos de espíritos superiores. Então, toda vez que você lê no Antigo Testamento, porque Deus revelou, porque Deus falou, na realidade não foi Deus, foram espíritos superiores, emissários, né, ou mensageiros do Pai. Tá certo? Então, o livro de Levítico, que traz, né, esse conceito da tribo de Levi, porque foi a tribo que se mostrou fiel quando ele desce, né, com os mandamentos, ela acabou sendo agraciada, ela passou a ter alguns privilégios, né? Eram eles que tomavam conta, por exemplo, das tábuas, né, do Antigo Testamento, eles é que faziam, né, a segurança da tenda santa, né, quando eles eram ainda nômades a caminho de Canaã, e por aí vai. Então, o total de leis que foram lembradas, né, aqui tem algumas, leis quanto à vida pura, cada lei dessa tem vários itens, lei quanto ao dia da expiação, quanto ao sacrifício e por aí vai, são um total de 613 leis. Números, na realidade, são 2 censos que ocorrem, né? Um quando ele sai do Egito, e outro que eles estão próximos a entrar na terra de Canaã. Aqui está o percurso que eu coloquei para vocês, que eles fizeram, né? No deserto, nos desertos, né? Por onde passaram, até chegar, né? Atravessar o Rio Jordão e chegar em Canaã. Depois a gente viu o Deuteronômio. Por que o Deuteronômio se torna importante? Porque aquele povo, por quase 40 anos andando pelo deserto, né? E não era simplesmente andar. Eles tinham guerras, né? Para conquistar Canaã, eles tiveram que ter várias guerras, né? Usar espião e por aí vai. Então, o Deuteronômio, na realidade, é uma espécie de repetição da lei. Por quê? Porque a primeira geração que recebeu as leis já não estava mais entre nós. Então, eles já tinham desencarnado, né? E uma nova geração já estava ali, né? Pegando a idade adulta. Então, Moisés, né? Antes de desencarnar, ele acha importante ele repetir essas leis, né? Para que a nova geração pudesse ter acesso. Aí a gente entrou com os livros históricos, né? De Josué até Esther. Josué, lembrando, foi o grande substituto, né, depois da morte de Moisés, e ele é que leva o povo a entrar em Canaã. Depois a gente teve a época dos juízes, né? Foram aproximadamente 350 anos. Oficialmente, Israel teve 15 juízes, apesar do vídeo ter falado que o Reino do Norte teve 19 e o Reino do Sul, né, que era Judá, teve 20. Na realidade, oficialmente, foram apenas 15 juízes durante 350 anos. E o que era o juiz, Marco? Por que os juízes surgiram? Eles conseguiram aglutinar chefes que reuniam autoridade militar, política e religiosa. E a esses chefes que reuniam autoridade militar, política e religiosa, eles passaram a chamar
de Juízes, tá certo? Então a gente viu lá, foi citado no vídeo, Samuel é inspirado por Deus a consagrar um unificador dos esforços. Aí surge Saul, né? Saul foi o primeiro rei, vamos colocar assim, já no conceito de monarquia, da nação, né? Onde a nação estaria a caminho da unificação. A gente teve Ruth. Por que Ruth é citada? Porque Ruth é bisavó do rei Davi. Marco, mas o que isso tem a ver? Desde essa época, a esperança messiânica era uma realidade. E diziam os profetas que o Messias viria vamos dizer assim, da tribo de Davi, tá? Que era a tribo de Judá, era a tribo do sul, que fica abaixo, né? A de cima era Israel e embaixo era Judá. Então, eles diziam que Davi seria, né, o grande, vamos dizer assim, o grande parente que daria frutos à frente, através de outras gerações, para Jesus. A gente sabe que a carne provém da carne, mas o espírito não provém do espírito, né? Então, na realidade, o povo judeu acredita que o Messias teria que vir da tribo de Davi. Eles chamam até, né, em hebraico, Mesher ben Davi, tá? É a forma como os grandes historiadores que acreditam que o Messias tem que vir de Davi, teria condições de realmente ser o verdadeiro Messias. E, nesse contexto, foi criado, vamos dizer assim, objetivos para o Messias. O Messias tinha que unificar a nação de Israel, o Messias tinha que acabar com os inimigos, né, do povo hebreu. O Messias tinha, na realidade, um contexto meio de guerreiro e, ao mesmo tempo, pacificador, porque ele unificaria todos os povos e não haveria mais guerras, haveria apenas a paz. Então, o povo de Israel passa milênios com essa crença, que o Messias seria um grande guerreiro, uma pessoa que iria libertar por exemplo, posteriormente, né, não só dos assírios, dos babilônios, posteriormente dos romanos, iria libertar o jugo, né, de prisioneiro que o povo de Israel sempre foi, com muitas lutas para poder ter a sua liberdade. Então, eles acreditavam que o Messias seria esse grande guerreiro e teria que, na realidade, ser sucedido por Davi, né, ser originário da genética de Davi. E outra coisa interessante, né, do Mesher ben Davi, que é esse herdeiro, é que, posteriormente, né, os primeiros cristãos, quando verificaram que Jesus era realmente um espírito extremamente, vamos dizer assim, iluminado, eles passam a chamar de Mesher ben Yosef. Yosef significa José, ou seja, aquele que é oriundo de José. Tá? Isso foram apenas os primeiros cristãos, mas era uma forma deles justificarem que Jesus tinha sido filho de José. Na realidade, a gente sabe que Jesus, o grande governador do planeta Terra, tinha, na realidade, por missão trazer exatamente o segundo, né, a segunda revelação. A primeira foi de Moisés, a segunda revelação foi de Jesus, onde ele mostra que o Deus que muita gente achava no Antigo Testamento que punia e castigava, era um Deus de total amor. Tá? E você vai ver profetas aqui, dentro do Antigo Testamento, que mostram que Deus não tem nada a ver com essa história de pessoas passarem por dificuldades. Cada um colhe o que plantou. Mas na frente vocês vão ver isso aí. Então, a gente teve os livros de Samuel 1 e 2, né? Esse primeiro livro registra a passagem do período dos juízes para o período dos reis, tá? Que é a monarquia, né? E após a morte de Eli, Samuel assume a função de juiz e liberta o povo de Israel da subjugação dos filisteus, porque eram vizinhos, só viviam em constante guerra. Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. Tá? E Samuel
o avisa que será substituído por um pastor chamado Davi. Por quê? O reino de Saul começa muito bem, mas em pouco tempo ele tem escolhas equivocadas, e o próprio Samuel vai a ele e fala, olha, vai vir um novo, vamos dizer assim, rei, que é Davi. E Davi se torna a autoridade suprema, tá, dentro do povo de Israel. Daí eles acharem que o Messias seria exatamente, geneticamente, oriundo da tribo de Davi. O livro já de Samuel 2, né, depois da morte do rei Saul, Davi é feito rei pela tribo, né, de Judá, que é ao sul, aquela de baixo, e Davi unifica a nação israelita. Ele leva a Arca da Aliança para a nova capital, que era Jerusalém, que era na parte de baixo, que era em Judá. O Templo de Jerusalém, né, que posteriormente foi destruído, tal, ele era em Judá, que era na parte sul, era na parte de baixo. E eles traziam o conceito da Arca. O que é a Arca da Aliança? Era a arca onde foi colocado os 10 mandamentos. Tá? Até hoje, historicamente, ninguém consegue provar se ela existiu ou não. Contam as lendas, né, e as histórias do povo de Israel, que ela existia, inclusive era guardado pela tribo de Levi. Tá certo? Então, a gente começa a ver que esse contexto histórico tem muitas incongruências, tem muitas coisas que, historicamente, arqueologicamente falando, a gente não consegue provar. Então, a gente acaba, né, como historiador, tendo que ter uma referência, e a referência é o próprio Antigo Testamento. Uma coisa que é interessante citar é que Davi, depois de retornar a Jerusalém, ele reafirma a sua realeza, né, e cria um outro filho de Betsabá. Ele teve ele fez uma traição com a mulher dele, né, e foi, vamos dizer assim, entre aspas, amaldiçoado. Aí, posteriormente, Deus perdoa ele, e ele tem um filho com Betsabá, chamado Salomão. Salomão vai se tornar um grande rei. Né? Salomão é aquele da história quando duas mulheres discutem, uma dizia que era mãe, a outra dizia que era mãe também, e Salomão olha e fala assim, ok, pegue a espada, reparta o menino em 2 e um pedaço de cada filho para cada uma. E aí a mãe verdadeira, pelo amor de Deus, não faça isso, pode entregar a ela. Aí Salomão olha e fala assim, você, mulher, que nega o filho, é a verdadeira mãe, porque apenas o amor de mãe seria capaz de negar uma coisa dessa natureza. Então, Salomão era muito sábio. Né? Salomão é aquele que tem, né, a estrela de 5 pontas e por aí vai. Então, a história dos reis de Israel, né, começa no livro de Samuel e vai continuar nesse primeiro livro dos reis. Esse livro narra a ascendência de Israel com Salomão. Salomão se torna assim um grande e próspero rei. Ele faz muitas coisas interessantes, inclusive o templo, né? O templo de Salomão é construído, né, através dele. A queda de Salomão foi quando ele se afasta de Deus, né? E diz o Antigo Testamento que ele se casa, né? Ou tem relações com 700 mulheres. O bichinho era danado, né? Muitas delas eram estrangeiras, ou seja, eram gentios, né? Eram fora do povo judaico. Isso traz exatamente uma certa revolta do povo. Aqui está exatamente o que eu venho falando para vocês, aqui o reino de Israel e o reino de Judá. Olha Jerusalém aqui onde ficava, ó. Um pouquinho próximo ao reino de Israel, mas na região de Judá. Né? E aqui os vizinhos, né? Os aramitas, né? Os amonitas, os moabitas, né? Viviam em guerra o tempo todo, era um tentando dominar o território do outro, aqui os filisteus, né? Até que surge, né? Dentro do conceito de continuação de poder, surge o reino da Pérsia, principalmente com Ciro, né? E Ciro passa a dominar tudo. Né? A partir do momento que ele domina tudo, vamos colocar aqui a anterior, essas guerras constantes fizeram com que tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá fossem, na realidade, destruídos e caíssem, e eles viraram prisioneiros.
tá? Principalmente o reino de Judá, onde eles foram levados para a Babilônia. E quando a gente verifica o conceito da Babilônia, Ciro vai e liberta o povo de Israel, né? Dali do reino de Judá, principalmente. Mas, na realidade, Ciro era muito inteligente, né? Era um persa muito inteligente, e ele não proíbe que o povo judeu possa ter a sua crença. Então, ele estimula que eles construam o templo novamente deles e possam professar a sua fé. Então, a gente verifica que, já agora, né, na aula de hoje, coisas que eu não falei na aula passada, o livro de Crônicas, né, ele traz uma espécie de uma recapitulação, desde Adão até os descendentes de Saul. Ele faz uma espécie de cronologia e mostra exatamente o que eu falei, que, né, a tribo de Davi, ou os descendentes de Davi, chegariam a ter Jesus, que é o que eles chamavam de Mesher ben Davi, né? Que é o Messias originado, né? O descendente de Davi. Então, na realidade, o livro de Crônicas 1 e 2, eles repetem os acontecimentos que já foram registrados no livro de Samuel e de Reis. Tá? O livro de Crônica 2, que é o segundo livro das Crônicas, é a continuação do primeiro livro. Depois da morte de Salomão, a nação se divide em 2 reinos. Então, aqueles reinos que a gente viu, de Israel ao norte e Judá ao sul, foi logo depois da morte de Salomão. Tá certo? Aí vem aquilo que eu falei do Ciro, né? Que era o rei da Pérsia. Ele passa a ter um domínio muito grande. A Pérsia, né, tem uma ascensão armamentícia muito grande. Ele passa a dominar muitas coisas. E quando ele domina uma região que era dominada pela Babilônia, ele liberta os hebreus, né, e fala que eles possam retornar às suas terras, construir seu templo e professar a sua fé. Muita gente, inclusive, chega a achar que Ciro era um Messias, por ter feito, né, essas benécias, né, para o povo hebreu. Né? Aí nós temos Esdra, o livro de Esdra, a continuação do segundo livro de Crônicas, que descreve a volta da grande leva dos israelitas que estavam prisioneiros na Babilônia. Esdra narra isso. Tá? E, posteriormente, né, esse templo que foi reconstruído e reinaugurado, né, agora já com o novo rei, Dario. Né? Apesar de eles estarem sendo, vamos dizer assim, livres para professarem sua fé, os persas ainda politicamente os dominavam. E era Dario que estava por trás disso ainda. Já o livro de Neemias, tá? A gente verifica a reconstrução da cidade de Jerusalém e a reedificação da vida espiritual dos judeus que tinham voltado ao cativeiro. Por quê? Vocês vão reparar que, como eu falei alguns minutos atrás, o que é mais constante no Antigo Testamento é os profetas fazendo uma invocação à consciência de cada rei, de cada soberano, para que eles se arrependessem, né, de ter uma vida mais próspera em relação às leis de Deus, mais próxima às leis de Deus. Não estar cultuando deuses que eram, na realidade, de outros povos, que fugia do conceito de Deus únicos. Então, Neemias traz esse conceito. Já o livro de Esther, né, por que ele é citado? Por causa do casamento com Xerxes. Tá? Então, a rainha, né, ela se torna rainha persa, tá? Por casar com Xerxes. Xerxes é aquele malvadão que vocês viram quando ele ataca os gregos, lembra, nos 300, naquele filme 300? Era Xerxes. Né? Então, a rainha Esther se torna muito importante, por quê? Porque ela impede, junto com seu primo, o Mordecai, um plano perverso para acabar com as tribos de Israel, para acabar com a população de Israel. Tá? Eles conseguem, vamos dizer assim, frear esse intuito, né? Principalmente
por causa de Esther, que convence Xerxes a não fazer isso. Tá? Isso se torna, inclusive, uma comemoração dos judeus, que é a chamada festa de Purim. É para comemorar essa, vamos dizer assim, esse protagonismo de Esther. Por isso ela faz parte dos livros. A gente entra nos livros proféticos, né, de Jó a Cantares, e a gente vai ver uma coisa interessante. Apesar do livro de Jó estar aqui, Jó, eu não considero ele um patriarca, mas a história de Jó ela é tão antiga quanto o livro da Gênese. Tá? Então, tivesse que fazer uma ordenação cronológica, o livro de Jó estaria lá junto e talvez até, quem sabe, antes do livro da Gênese. E Jó tem uma passagem aqui muito legal. Por quê? Jó tinha tudo. Tá? Ele era um homem muito bom, tinha tudo, e de repente ele perde tudo. Ele parece que é amaldiçoado. E aí, posteriormente, ele continua com a sua fé, e Deus, né, através dos espíritos benfeitores, verificam que a fé dele é inabalável, e ele consegue reerguer, né, tudo que ele tinha, inclusive em dobro. Aí você podia explicar, mas Marco, como é que a gente pode verificar esse conceito de provas e expiações? Jó era um capelino, e em capela ele teve muitas coisas, vamos dizer assim, muitas atitudes, formas de agir, pensamentos, emoções que não eram muito, entre aspas, cristãs. Né? Então, ele, como veio exilado, ele tinha que purgar essa mazela que se encontrava no corpo espiritual dele. E ele purgou no planeta Terra. Porém, essas mazelas foram adquiridas em capela, tá certo? Porque senão você fala assim, poxa, o cara era bom, né? Por que ele passa por tantas dificuldades? Né? Porque ele estava espiando, né? E passando por provas para depurar o seu perispírito. Tá? Então, fica a explicação, isso não está escrito no Novo Testamento, é uma interpretação espírita que nós estamos dando a vocês. Tá? Esse livro de Jó, ele também nos prepara para a chegada do Messias. E detalhe, esse Messias, tá, de Jó, posteriormente, né, de Elias, de Isaías, ele é o Mexe Ben Davi, que é, na realidade, Jesus. Né? Ele traz o conceito que, posteriormente, a Bíblia de Jerusalém chama de a apocalíptica, que era o Messias completamente isento de pecados, que é exatamente Jesus. Tá? Então, esse livro traz essa profecia dizendo o seguinte, porque entendo que é vivo o meu Redentor e que um dia se levantará sobre a terra. Então, repare, essa passagem de Jó é muito interessante. É vivo o meu Redentor, ou seja, Jesus, como governador do planeta e participante, né, como comandante geral da criação do nosso próprio planeta, foi vivo. Né? Ele, inclusive, no livro, né, de Gênesis, ele, posteriormente também no livro de João, ele é colocado como a palavra, que a palavra estava junto ao Pai. Tá? Então, a palavra é que realiza. Né? Aí os evangélicos até têm esse conceito, né, que a palavra realiza. Então, a palavra, na realidade, tanto na interpretação de João, quanto lá no início da Gênesis, é o próprio Jesus. Ele já estava presente. Então, Jó traz esse conceito. Depois vem os Salmos. Na realidade, os Salmos, eles englobam desde a época de Moisés até, né, o exílio dos judeus da Babilônia. O livro de Salmos ele é tão importante, tá? E Martinho Lutero, né, dentro do seu conceito, né, de pregar as 95 teses lá na porta da igreja, ele diz que o livro de Salmos é uma espécie de uma pequena Bíblia, ele é um sumário do Antigo Testamento. E o livro de Salmos, na realidade, é um livro de hinos e orações, que é utilizado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Tá certo? Então, a gente vai verificar que, apesar de ser um livro de hinos e de orações, ele é um livro de orientação espiritual, de louvor, de agradecimento, proteção, entre outras coisas. Inclusive, o povo judeu tem um conceito de que, para cada
período de leitura é um dia. Tá? Então, eu botei aqui, domingo, você deve ler o Salmo do 1 ao 29. Segunda, então, por aí vai. Então, você começa a ver que é um livro de fortalecimento da fé. Tá certo? Aí vem os livros de provérbios. Na realidade, o livro de provérbios é uma verdadeira biblioteca de sabedoria prática. Tá? Os provérbios contêm um convite poético para o leitor procurar e adquirir a verdadeira sabedoria dos aspectos da vida. Então, o livro de provérbios é um livro de aplicação para o seu dia a dia. Aí depois vem o livro de Eclesiastes. Tá? O livro de Eclesiastes ele é único. Por quê? Ele não fala de religião, ele não fala de Deus, tanto é que ele é chamado do livro Sábio Sem Deus. É uma reflexão sobre as dificuldades e as vitórias que nós temos no mundo e que, na realidade, nós somos responsáveis por isso. Então, não tem que botar Deus como culpado de nada. Então, o livro deixa claro que as coisas boas e ruins acontecem com todas as pessoas. Isso me lembra uma piada que é bastante elucidativa, que diz assim: se um homem mau e um homem bom cai do 19º andar, qual é o que chega primeiro no solo? Aí muita gente fala assim, pela densidade do homem mau, o homem mau vai chegar primeiro. Não. Os dois, mesmo que tenham pesos diferentes, vão chegar ao mesmo tempo, porque a lei de gravidade puxa ambos, independendo dessa relação. Aí você fala assim, puxa vida, então, coisas boas e coisas más acontecem a todas as pessoas conforme o que foi plantado. O que você plantou, você vai colher. Então, o livro de Eclesiastes já traz esse conceito. O livro de Cantares, na realidade, é uma coleção de poemas de amor. E é interessante citar, apesar de tanto os teólogos judeus quanto os próprios teólogos do cristianismo, por muitas vezes não aceitaram o livro de Cantares, né, por ser um livro de poemas de amor, tal. Mas aí um determinado iluminado verificou o seguinte: olha, você pode interpretar o livro de Cantares como o noivo, tá? E o seu esposo, né, e a sua mulher serem Deus e a humanidade. Então, essa relação do amor de Deus pela humanidade, que sempre nos dá novas oportunidades para recomeçar. Tá? Então, o livro de Cantares, na realidade, revela o amor de Deus ao ser humano, né? Que sempre lhe dá oportunidade, não é aquele que castiga, Deus não é aquele que pune, e por aí vai. E tem uma passagem de João que eu acho linda: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Passagem de João, né? Capítulo 4, versículo 8. Então, o livro de Cantares é muito bonito, apesar de muita gente ler e falar assim, mas é um livro de poemas que fala de amor, de um homem por uma mulher, tá? Na realidade ele tem dupla interpretação. Aí você entra com os livros proféticos, de Isaías a Daniel. O livro de Isaías, eu sou fã incondicional de Isaías, tá? Ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele profetizou as mensagens do povo do reino de Judá aos moradores de Jerusalém. E pelos moradores não darem a devida atenção, as profecias de Isaías, né, cerca de um século mais tarde, elas acontecem, que foi exatamente a invasão do rei Nabucodonosor, tá certo? Então ele avisou isso quase 100 anos antes. Olha, vocês têm que se arrepender do que vocês vêm fazendo, vocês têm que se arrepender de estar cultuando deuses que não é o Deus de Israel, que é o Deus único, né? Vários deuses, para cada situação tinha um Deus. Então, Isaías já falava de tudo isso. As profecias de Isaías também descreveram a libertação do cativeiro, da mesma forma que ele profetizou que, né, o rei Nabucodonosor iria aprisionar, né, no cativeiro, ele também fala sobre a libertação. E Isaías também fala da vinda do Messias. Que Messias? O Meshi Ben Davi, tá? Que é Jesus, que é aquele isento de pecados, que é aquele que, na realidade, para os judeus, era oriundo, né, geneticamente da tribo de Davi, mas a gente sabe que a carne
provém da carne, mas o espírito não provém do espírito. Né? E Jesus era um espírito que tinha o porte de ser o Cristo. O que é Cristo? Vem da mesma raiz de Krishna, Cristó, que significa aquele que é ungido a Deus. O seu nascimento e morte aconteceria 700 anos depois. Então, ele profetiza 700 anos antes a vinda do Messias. Né? E esse Messias, o Mesh Ben Davi. Tá? E vale ressaltar que no início do ministério de Jesus, ele afirma estar cumprindo as profecias de Isaías. Então, você vai reparar que Jesus, quando ele vem, ele tinha que mostrar que ele estava cumprindo exatamente o que os profetas tinham dito. Por que ele faz isso? Para que o povo judeu pudesse acreditar nele, porque Jesus sabia da relutância, do orgulho, da vaidade, do egoísmo do povo judeu. Era o povo mais rebelde, vindo de Capela. Então, Jesus torna exatamente esse conceito de testemunho para poder concretizar tudo que os profetas tinham dito. Tá? Então, isso é bastante interessante. Lá no final vocês vão ver, né? Chegam até a profetizar que Jesus entraria em Jerusalém com um burrico. Né? E Jesus, quando lembra, opa, peraí, manda pegar um burrinho aí que eu vou cumprir as Escrituras. Então, Jesus tinha esse cuidado, tá, para que o povo judeu pudesse acreditar nele. Uma coisa interessante, quando eu falar de Elias aí, daqui a pouco, vocês vão ver que os judeus acreditam que para a vinda do Mesh Ben Davi, ele teria, antes, teria que vir Elias, tá? Para que Elias pudesse não só batizá-lo, né, como a gente chama hoje, que era torná-lo, vamos dizer assim, sagrado no conceito judeu, e eles acham que isso não aconteceu, só que eles não sabem que, na realidade, Elias reencarna como João Batista. Né? Então, as profecias foram regiamente cumpridas. É interessante citar o efeito Isaías, né? O livro do Greg Braden, né, que é um grande cientista, né, que tem esse contexto holístico de juntar religião com ciência, e o efeito Isaías é a força mental que a gente tem que empregar no momento das nossas escolhas e das nossas preces. Ou seja, quando você faz uma prece, você está pedindo. Né? Prece é pedir, orar é falar, é conversar, e rezar é repetir. Então, quando você faz uma prece, você, ao fazer o seu pedido, você já imagina que aquilo está acontecendo. E quando você imagina que aquilo está acontecendo, você cria a imagem mental e você agradece. Tá? Isso é o chamado efeito Isaías. Então, a fé transforma, vamos dizer assim, o seu pensamento em realidade. Esse é o grande conceito de Isaías. Então, Isaías, para mim, é um dos maiores, se não for para mim, o maior profeta do Antigo Testamento. Tá? E uma coisa interessante que Jesus cita em determinado momento, quando os fariseus faziam aquele carnaval todos lá, né, de se colocando como puros, né, Jesus cita Isaías e repete uma frase de Isaías, né? Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Tá? Essa citação foi feita por Jesus no momento em que os fariseus o questionavam, né, e estavam tentando ali armar alguma coisa para Jesus. Então, ele cita Isaías, né, trazendo esse conceito. Aí nós temos o profeta Jeremias. Tá? O Jeremias, né, ele prega muito contra a idolatria e imoralidade do povo, principalmente no reino de Judá. Tá? Ele prega em vários lugares em Jerusalém, ele roda todos os locais, né, inclusive no portão do templo, e ele usa muita metáfora para suplicar ao povo que melhore os seus caminhos, que se arrependa, né, que possa trazer o conceito do Deus único de novo,
né, porque era um povo muito rebelde. Então, Jeremias é mais um profeta enviado, né, pelo nosso querido Mestre Jesus, porque Jesus está por trás do envio de todos esses profetas, né, para que preparassem as mentes humanas para a vinda do verdadeiro Messias. Aí depois tem o livro de Lamentações. Na realidade, ele é formado por 5 poemas, tá? Cabe ressaltar que Jeremias testemunhou o castigo de Deus ao povo rebelde. E essa visão lhe trouxe lágrimas, daí ele foi chamado de profeta chorão, tá certo? Então, o livro de Lamentações é um livro que relata exatamente a queda de Jerusalém perante os babilônicos, tá? Então, é um livro que traz o conceito de busca de despertar de consciência, apesar de serem lamentações, mas que para que o povo pudesse se redimir. Depois a gente tem o livro de Ezequiel. Tá? Ezequiel era sacerdote, tá? E junto com outros profetas que, na realidade, viveram na mesma época dele, ele tinha o mesmo discurso de convocar as pessoas ao arrependimento. Ezequiel ensinou ao povo que cada um é responsável pelos seus próprios pecados e que todos devem se renovar no seu íntimo, no coração. Olha a reforma íntima aqui, ó. Ezequiel, lá atrás, junto aos profetas do Antigo Testamento, já falava da reforma íntima. E ele aqui já deixava bem claro que Deus não pune ninguém. Muita gente, na época, não entendeu isso, né? Mas Ezequiel já trazia esse conceito, tá? Ezequiel foi chamado pelo Senhor para ser o guardião da casa de Israel, para alertar, reprovar e chamar o povo ao arrependimento. Então, repara, a palavra arrependimento aparece em quase todos os clamores de todos os profetas. Depois você tem Daniel. Daniel é aquele que foi para a cova dos leões, né? Daniel, ele tinha uma habilidade absurda para interpretar sonho, ele era vidente, ele tinha, né, grandes propriedades mediúnicas. E ele serviu ao rei Nabucodonosor e também depois serviu ao seu filho, que é o Belzazar. Tá? E ele interpretava vários sonhos, né? E ele ganhou principalmente a confiança do rei Nabucodonosor quando ele interpretou um sonho de uma estátua enorme. Tá? Ele explicou lá o que era aquilo, tal. Bom, com a saída do trono de Nabucodonosor, Belzazar assume, só que Belzazar era extremamente orgulhoso, ele era uma pessoa que gostava de ser paparicado e por aí vai. Então, ele, em determinado momento, ele dá uma grande festa, né, um grande banquete. E no meio do banquete aparece uma mão, tá, que passa a escrever coisas na parede. Aí é um efeito mediúnico, né? Precisa de ectoplasma para fazer isso, ou quando essa escrita é direta, tem um outro nome que nós chamamos de pneumatografia. É a escrita direta sem o ectoplasma, tá? Que foi exatamente o que aconteceu. E o que foi escrito que assustou todo mundo, né? O Belzazar e os seus, vamos dizer assim, convidados. Foi escrito o seguinte lá, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém sabia o que significava isso. Tá? Daniel, quando é chamado, ele dá exatamente a tradução. Mene é o seu reino, tá? Está no fim. Tekel, ele foi pesado e verificado falhas. E o seu reino será dividido, que é Parsim. Então, logo depois, na noite seguinte, os medas e os persas invadem, tá? E tomam conta e matam, inclusive, Belzazar. Aí você começa a ver, deixa eu... Espera aí que eu cliquei aqui errado. Pronto. Que esse conceito profético de Daniel trouxe a ele alguns benefícios. Ele se torna governador, né? Junto com alguns seguidores seus, porém a inveja, né, faz com que ele seja traído por alguns, entre aspas, ministros da época, e ele é lançado aos leões. Porém, com grande fé, né, aparece um espírito de luz e acalma as feras, né, os leões famintos ali, acalma e ele sai incólume dessa cova, né? Tanto tem o nome, né, Daniel na cova dos leões.
Então, a grande fé de Daniel e a grande possibilidade mediúnica, né, através da sua fé, o salva desses contextos aí bastante, vamos dizer, desagradáveis. Bom, os livros proféticos, né, e são os profetas menores, vai de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, até o último Malaquias. Oséias, tá, ele avisa, né, as classes dominantes de Israel que o Deus vai castigar. Nessa época, esse conceito de castigo era necessário, porque o povo, além de ser muito rebelde, precisava de freio. Então, para eles, o Deus ele era punitivo para aqueles que não seguiam, vamos dizer, as leis de Deus, né? Principalmente adorando ídolos e deuses falsos. Né? Então, Oséias avisa aos dominantes, aos reis de Israel, que eles seriam castigados. E Oséias se refere à idolatria como prostituição. Por quê? Ele teve uma experiência amarga, ele foi traído pela mulher, e ele passa a chamar toda, vamos dizer assim, toda a fuga das crenças do Deus único como prostituição. Isso praticamente ganha, vamos dizer assim, o termo ganha notoriedade, isso é citado em dezenas de outras, centenas de outras citações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, essa analogia de prostituição como traição passa a fazer parte dos escritos bíblicos. Né? O livro de Oséias usa muitas metáforas e simbolismos que ilustram a amplitude do amor de Deus pelo seu povo. Então, Oséias foi mais um que alertou, né, que veio falar da necessidade do arrependimento, mas o povo parece que entrava por um ouvido e saía pelo outro. Depois a gente tem Joel, né? Então, as pessoas, né, ainda têm tempo para o arrependimento, era o que ele falava. Ele falava assim, olha, vocês estão num caminho totalmente equivocado, mas o Deus único, ele é bondoso, ele é piedoso, ele é misericordioso, ele perdoa vocês, então vocês têm que demonstrar o arrependimento de coração. Ele clamava por isso ao povo. Tá? É uma imagem do grande dia em que a humanidade prestará contas a Deus. Ele tem uma visão, tá? E profetiza, que ele chama de o dia de Jeová, que é exatamente, a gente pode interpretar como o processo de imigração dos espíritos que não vão herdar a terra, lembrando de Jesus, né? Os mansos e pacificadores herdarão a terra, e estarão indo para um novo mundo, ou seja, um mundo de transições, né? Um mundo na sua transição de expiações e provas para o mundo de regeneração, vai acontecer. Então, ele narra isso lá, né, há 586 anos atrás, antes de Cristo. Então, veja como os profetas já preparavam aqueles espíritos, né, que reencarnariam aí centenas de outras vezes, para que eles começassem a ter um nível de consciência para buscar a coerência nas leis de Deus. E ele dizia, né, escreveu isso, que a obediência, né, às leis de Deus ia trazer a renovação, tanto física quanto espiritual. Então, posteriormente, tanto Pedro, né, e Paulo também usa, apesar de não estar escrito aqui, Pedro usa isso quando ele tenta explicar o evento de Pentecostes, né, onde tinham várias pessoas que começam a falar em línguas diferentes, né, que foi exatamente pela frase de Joel, meu espírito vou derramar sobre tudo que é carne. Né? Então, esse conceito, né, da obediência a Deus, das leis de Deus, significa que eu estarei incorporando o Espírito, que posteriormente a Igreja Católica veio chamar de Espírito Santo, não tem nada a ver, Espírito Santo é uma invenção católica. Né? Aí vem o profeta Amós, tá? Ele ficou contemporâneo, né? Um pouco mais antigo, um pouco mais velho de Oséias e de Isaías, tá? E ele descreve as várias tentativas feitas por Deus de salvar o seu povo. Repara que eu botei entre aspas seu povo. Por quê? Os judeus, muito orgulhosos, eles diziam que eles eram o único povo de Deus. Imagina. Então, os árabes não eram o povo de Deus, né? Os, vamos dizer assim, hindus, lá do outro lado do mundo, não eram o povo de Deus. Os orientais não eram o povo de Deus? Né? Então,
esse conceito, né, de trazer, né, o contexto de povo de Deus, nós somos os escolhidos, nós somos os eleitos, é sinal do orgulho dos judeus, que achando que eram privilegiados perante o Pai, e isso é um tremendo equívoco. O profeta Amós nos ensina que orações e sacrifícios não compensam mais ações, pois Deus não realiza barganha. Isso é de uma profundidade enorme, né? Eu sou sacerdote umbandista. Então, dentro da minha formação de sacerdote, né, quando falaram de oferenda, eu falei assim, olha, acho que vocês deveriam se atualizar. Isso foi colocado lá atrás, né, 700 anos antes de Cristo. Amós já tinha falado que oração e sacrifício não compensa suas más ações. O que vai trazer você a retidão às leis de Deus são os seus pensamentos, as suas emoções, as suas palavras, as suas atitudes. É isso que, na realidade, vai te trazer benefício. E fazer sacrifício, hoje em dia tem católico que sobre a Igreja da Penha, aí para os cariocas, né? Com os joelhos, são sacrifício. Isso não tem o menor valor. Tá? E fazer oração, né? Vamos dizer assim, sem que seja de coração, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo mostra, que a oração tem que ser, na realidade, de coração, não importa se ela seja curta ou longa, não tem o menor sentido para você chegar até o seu mentor e o seu mentor levar a sua prece, a sua oração, né, para um contexto de retribuição vibracional para você. Então, Amós já falava isso há mais de 700 anos antes de Cristo. Então, eu fico vendo aí, vou fazer um sacrifício. Quer fazer um bom sacrifício, amigo? Diga que vai ficar um mês sem falar mal das pessoas. Quer fazer outro sacrifício bonito? Né? Diga que você não vai ser egoísta, que você não vai ser orgulhoso. Tudo vai passar sempre pela reforma íntima. Amós já anunciava isso há mais de 700 anos antes de Cristo. Depois a gente tem Obadias. Tá? Obadias, né? Ele tem um contexto bem legal, que ele fala assim, a necessária solidariedade entre os mais fracos diante de um opressor. Ou seja, eu sou mais forte, então eu tenho que dar a oportunidade de ajuda àquele que não tem tantas virtudes ou tantos privilégios como eu recebi do Pai. Tá? Esse conceito de equidade de Obadias é muito interessante. Repara que todos esses conceitos filosóficos, posteriormente Jesus demonstra. Depois você tem Jonas. Jonas é aquele que foi engolido pela baleia, lembra? Dentro da baleia mora mestre Jonas, desde que completou maioridade, né? Aquela musiquinha. Tem gente que faz uma espécie de comparação de Jonas, ele fica 3 dias dentro da baleia e é tido como morto. Depois ele, né? Deus, vamos dizer assim, entre aspas, né? Produz lá um soluço na baleia e a baleia joga ele para fora. Ou seja, ele retorna à vida. Tem gente que faz essa comparação ao conceito de ressuscitação de Jesus, que fica 3 dias e 3 noites, também, vamos dizer assim, com o corpo no sepulcro, né? E posteriormente reaparece, pois ele materializa o seu corpo espiritual. Então, Jonas foi amaldiçoado e foi engolido pela baleia porque ele recebe uma mensagem dos espíritos para ir à cidade de Nínive, tá? Para profetizar contra essa cidade, que fazia muita maldade, que faziam coisas nefastas. E ele não faz isso. Ele fala assim, não, eu não vou fazer isso, porque Deus vai perdoar eles. E aí ele vai sair para pescar tal, e é engolido por uma baleia. Tá? E alguns estudiosos da Bíblia associam esse episódio da baleia, como eu falei, à morte e à ressurreição de Jesus. O livro é um ensinamento, o arrependimento é o início para o perdão. Repara, quando você está no umbral, quando você lê livros, né, sobre o umbral, a primeira condição que os espíritos pedem para os espíritos que vão ser resgatados é que ele demonstre arrependimento para que ele possa ser resgatado. Senão ele vai continuar ali na penúria do umbral. Tá? Então,
Perdão vem do grego perdonar, todo doação, ou seja, eu não tenho nada contra nenhum irmão, eu me arrependo das coisas que eu fiz, e aí você tem condição de ser recolhido, né, ou de ser, vamos dizer assim, receber auxílio da espiritualidade maior. Você tem Miqueias, né? Miqueias alerta também o povo sobre a desobediência às leis de Deus e anuncia o futuro rei que nasceria em Belém, trazendo paz ao povo de Deus. Esse anúncio aqui é do Mesher ben Davi, que era aquele que é isento de pecado, que foi Jesus. Tá? Isso foi consolidado posteriormente entre os judeus na teoria, né, que eles chamam de apocalíptica. Tá certo? Depois você tem o livro de Naum. Tá? Naum é uma espécie de continuidade de Jonas. Tá? O livro é um livro de poesia com linguagem brilhante sobre a queda de Nínive. Lembra que Jonas, né, recebeu a missão de ir a Nínive para pregar, né, alertar sobre as maldades e coisas nefastas que eles faziam? Então, Naum é o livro que dá continuidade ao livro de Jonas, tá certo? Aí depois você tem Habacuque. Tá? Em momento algum há profecias contra esta ou aquela nação ou pessoa em particular. Então, o livro ele é diferente. Por quê? Ele mostra que não existe profecia contra alguém. Tudo depende da ação que aquele povo fez. Então, dependendo da sua ação, ele vai recolher aquilo que ele plantou. Tá? Posteriormente, né, Martinho Lutero usa, e o apóstolo Paulo também, essa frase de Habacuque, né? O justo viverá da fé. Tanto Paulo, o apóstolo, e posteriormente Lutero, usam isso como gatilho, vamos dizer assim, para o seu contexto. Principalmente Paulo, quando já, né, a caminho da morte, que fala, eu combati o bom combate, e, na realidade, ele de uma forma indireta, fala que ele vai continuar vivo pela fé dele. Tá? Então, isso também é uma passagem, né, de Habacuque muito utilizada no Novo Testamento, e, no caso, Paulo ainda repete isso quando ele manda a carta aos Romanos. Né? Era um aviso aos primeiros cristãos e de coisas equivocadas que eles estavam começando a fazer. Explica que apenas ele se utiliza dos caldeus para seus propósitos, ou seja, Deus usa a própria maldade humana para, vamos dizer, trazer a lição para pessoas maldosas. Né? Então, aquele conceito dos semelhantes se atraem, né? Inclusive em processos de expiação e prova. Depois eu tenho o livro de Sofonias, eu tenho que acelerar, porque eu estou a 3 minutos para terminar. Né? O profeta fala, né, do dia que o Senhor vai castigar todo o povo de Judá pelos equívocos. Né? Aí vem o livro de Ageu, que estimula já a reconstrução de Jerusalém. Eles já estão aqui, né, depois que Ciro libertou, né, do cativeiro da Babilônia, eles voltam, e Ageu narra exatamente essa reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Né? Aí depois você tem Zacarias. Né? Zacarias é fantástico, porque a profecia de Zacarias, do burrico que eu falei, lembra? Ela se repete na íntegra. Tá? E, na realidade, Jesus, quando se aproxima de Jerusalém, quando ele está para entrar, ele manda primeiro 2 discípulos seus, tem um burrico em frente a um estaleiro, assim, traga o burrico aqui. Iria cumprir a profecia de Zacarias. Então, veja como é que Jesus foi cuidadoso para dar testemunho dos profetas. Ele não contraria nenhuma lei dos judeus, ele vem dar testemunho e mostrar que ele era o Mestre Ben Davi mesmo. Ele era aquele que é isento de pecados. Depois você tem o livro de Malaquias, né, que é o último livro, que mostra exatamente a necessidade da reforma íntima por parte do povo antes da vinda do Messias. Então, houve uma depuração no planeta Terra para que Jesus pudesse encarnar, porque era vamos dizer assim, um padrão vibracional muito baixo. Então, muita gente teve que desencarnar em guerras e tal, para que pudesse suportar um padrão vibracional. E Malaquias fala dessa necessidade,
né, não é com essas palavras, reforma íntima, ele fala da necessidade de pureza de coração. Tá? Ele é o último livro do Antigo Testamento, e no término, né, do livro, ele mais uma vez convida todos os povos daquela época ao arrependimento, né, pessoal e da família, como alicerce de uma nova sociedade. Depois a gente tem o período interbíblico, né, que foram 430 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? E aí surgiu o quê? O avanço da cultura e do idioma grego. Isso se torna importante por quê? Porque as conquistas do Alexandre, na realidade Alexandre o Grande, eles vão unificar e expandir o Império grego, trazendo a cultura grega. Isso é importante porque quando traduziram, né, a Septuaginta, foram os 70, né, que traduziram do hebraico para o grego, né, para dar oportunidade a outras pessoas poderem ter acesso ao Evangelho antigo, né, a antiga aliança. E, detalhe, com Alexandre, ele popularizou o koiné, que era a língua que Jesus falava. E muitos dos manuscritos foram escritos em koiné, que era uma espécie de grego popular. Tá certo? Então, você começa a ver a importância de Alexandre o Grande. Posteriormente, reencarna, né, como Napoleão Bonaparte, mas isso aí é outra história, a gente depois conta. Né? Como eu falei, Jesus pregava os seus ensinamentos em koiné, que era um grego popular. A tradução do Antigo Testamento, tudo isso ocorre no período interbíblico. Tá? A ascensão do Império Romano, né, que foi desde aproximadamente 140 anos antes de Cristo até quase 500 anos depois de Cristo, então esse domínio romano, né, que traz muita tecnologia, mas ao mesmo tempo deturpa o cristianismo através da Igreja Católica. A gente vai ver isso quando falar em Apocalipse. E aí, isso aqui, eu vou encerrar com isso aqui. A revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus é importante você entender, por quê? O Império Romano já dominava, né, a região ali toda da Palestina e tal. E a revolta dos Macabeus aconteceu porque os judeus foram proibidos de pregar, né, o judaísmo. E eles fizeram uma guerra danada. Quase todos foram perseguidos e mortos, mas causaram muita confusão na época. Então, os romanos trouxeram, vamos dizer assim, para os posteriores governadores esse conceito que o povo judeu era extremamente rebelde e precisava de leis severas, leis que controlassem as balbúrdias que eles eram acostumados a fazer, principalmente com os novos grupos que surgiam, entre eles os zelotes, que eram rebeldes, tá certo? Então, quando você entende que essa revolução dos Macabeus dá origem à forma como os romanos vão tratar, né, todo o povo judeu, foi por causa disso, porque eles já tinham um histórico de ser um povo rebelde, um povo que não obedecia às leis, e o romano aprende o seguinte: olha, eu não posso proibir o credo deles, também não vou interferir, porém, eles têm que pagar tributo para os romanos e seguir as leis civis romanas. Era o que eles pregavam, tanto é que eles não tinham o direito de condenar ninguém à morte, eles tinham que levar o governador romano para decretar a morte de alguém. Então você vai ver, né, por último, aí, o surgimento dos grupos, né, que surgiram exatamente nesses 430 anos entre o Antigo Testamento e o Novo. Então é aí que surgem os fariseus, saduceus, essênios, escribas, herodianos, samaritanos, zelotes, publicanos, piageiros, nazarenos e terapeutas. Terapeutas eram os curadores, né? Então, se repara o seguinte: para concluir o nosso estudo, eu vou passar aí 5 minutos, ainda falta 1 minuto e meio. A gente pode acompanhar que esses livros do Antigo Testamento, através de metáfora, alegoria, referências à consciência, nos reportam a necessidade de compreensão e obediência às leis de Deus. Deus não fica dizendo, eu vou punir esse, eu vou punir aquele. Ele não particulariza nada, ele criou leis perfeitas e todos nós temos que nos submeter a ela, ou somos submetidos a ela. Deixa claro também que o arrependimento é a primeira coisa no conceito de auto-perdão e de perdão ao próximo.
é o início do retorno a Deus, objetivando nos tornarmos melhores seres humanos. O chamado castigo e punição, na realidade, é um despertar de consciência para as coisas que a gente fez errada. Todos os nossos erros e equívocos cometidos não passam desapercebidos pela lei de Deus. Para quem nunca estudou, eu faço referência ao livro Céu e Inferno, onde ele diz que nenhum vintém deixará de ser pago. Então, todos aqueles que fazem coisas erradas vão ter o seu momento de purga, ou seja, vão ter que purgar aquilo, ou seja, em outras palavras, vão ter que se coadunar, né, e realinhar-se às leis de Deus. E para isso acontecer, tem que purgar através das expiações e das provas. Tá? E todos os nossos erros vão exigir reparação e demonstração que a gente aprendeu a lição. Isso é exatamente a prova. Né? O que é a prova? Depois que você expiou, depois que você purgou a coisa ruim, né, que você tinha feito lá no passado, em outras vidas, você vai ser submetido a uma nova prova, ou seja, tudo aquilo que você já fez, você vai ter condição de fazer de novo. Aí você tem que mostrar o arrependimento. Eu nego repetir o que eu fiz antes. Então, esse conceito é fundamental. A gente entende muito isso quando a gente estuda o livro Céu e Inferno. Então, que a gente, né, termina dizendo o seguinte: os livros do Antigo Testamento também nos esclarece da íntima ligação que tem com os livros do Novo Testamento, evidenciando o amor de Deus por nós, representados pelo nosso mestre maior que nos traz a segunda revelação, que é Jesus. Aí tem alguns livros, além dos que foram citados no corpo dos slides, que eu usei como bibliografia, e eu só tenho a agradecer e pedir desculpa a vocês por ter passado 5 minutos aí do meu tempo. Namastê, fiquem na paz de Deus, beijo no coração. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Até mês que vem. E um beijo, um grande abraço para todo mundo. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa noite para todos. Boa noite, Boa noite. Caso. Boa noite, boa noite, boa noite.